Boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que me acompanha aqui pelo Instagram, você que me acompanha pelo Facebook e também a você que irá acompanhar pelo canal do Instituto Conecte, o horário que você estiver assistindo. Sejam bem-vindos para mais uma noite dentro da jornada do arquétipo da criança interior. Já estamos no 16º dia. Como eu digo, passa sempre muito rápido e quando nós vemos, já foi. E hoje o nosso tema é a relação entre a criança interior e a imagem de Deus que nós temos. A imagem de Deus e a criança interior. Então, hoje eu quero refletir com vocês sobre este tema que ele é profundo. Eu sei que para muitas pessoas é um tema sensível, esta relação da criança interior, das memórias da infância com a imagem de Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar, refletir que a imagem, a maneira como você entende, percebe, sente Deus, pode estar diretamente ligada às experiências emocionais das quais você viveu lá na infância. Nossa reflexão hoje, ela não tem o objetivo de questionar a tua fé, a tua espiritualidade, a tua religião, não, longe disso. Mas o meu propósito é te ajudar a entender, a compreender que a visão e percepção que também você tem de Deus, da forma que você acredita em Deus, está conectado com a forma que você acredita em você. Por isso que muitas vezes a gente acredita racionalmente num Deus de amor, num Deus de misericórdia, num Deus poderoso, mas a gente se sente como se estivesse medo do julgamento de Deus, como se precisássemos agradar a Deus para que Ele nos atenda. Isso vai fazendo com que a gente vai criando uma distorção da nossa própria imagem de Deus. Então, ao longo desta conversa de hoje, nós vamos entender esta imagem, como esta imagem de Deus é construída, principalmente como podemos reconstruir ela de forma saudável, de forma eh, confiável, de uma forma mais profunda num relacionamento entre pai e filho, que, como nós vamos ver mais no finalzinho, é esta grande missão de Jesus, que é um livro que eu confesso que eu já comecei a escrever, parei, comecei, parei, porque daí vem outras coisas, mas é um livro que eu pretendo escrever. Esse grande ensinamento trazido por Jesus, que foi nos ensinar a chamar Deus de Pai. Mas antes da gente entrar, vamos recapitular, recordar aquilo que a gente viu ontem, porque é importante. Ontem nós falávamos sobre a formação do código-fonte da nossa programação interna. E é importante que a gente entenda isto para que a gente possa entender a imagem que nós temos de Deus. Por quê?
Porque nós vimos ontem que a nossa programação interna, ela começa a ser construída desde a concepção. E que nós, como um computador, também funcionamos a partir de programas invisíveis. Nós também vivemos a partir destas programações invisíveis. E nós vimos que 95% desta ela é automática diante daqueles 60 e 70 mil pensamentos que nós temos diária e que nós não temos conhecimento. Aí nós falamos da metáfora da caneta, que eu gosto muito de usar para dizer que nós somos uma máquina programada, abastecida para produzir aquilo que estamos programados. E que nós só vamos conseguir produzir aquilo que estamos programados e nada mais do que isso. Igual qualquer máquina programada para produzir somente aquilo. E é importante que a gente entenda. E nós vimos também que o nosso cérebro, ele é uma máquina extraordinária. Eu digo que a máquina mais extraordinária que existe é o nosso cérebro. Ele tem a capacidade de aprender, de conhecer, e nós temos a capacidade de se renovar, se transformar, e nós vamos falar isso no domingo. No domingo nós vamos falar esta capacidade de programar, de reprogramar, de se reconstruir, de se refazer. Eu digo que nós somos que nem camaleão, somos que nem a fênix, ressurgimos das cinzas. E este é o mecanismo da neuroplasticidade do nosso cérebro. E nós vimos que todas estas memórias que estão em nós, elas não são fixas, elas podem ser transformadas. Por isso que o nosso código-fonte ele pode ser reprogramado. Ele foi formado diante de todos aqueles momentos que nós vivemos desde o momento da concepção. E nós vimos algo muito importante também ontem, que o nosso cérebro, ele sempre vai priorizar a nossa segurança antes da nossa felicidade. Então, entre você ser feliz e você sobreviver, ele sempre vai optar pela tua sobrevivência, pela tua segurança. O nosso cérebro, ele sempre vai optar pela nossa segurança antes da nossa felicidade. E aqui a gente viu que a gente entra na questão da autossabotagem. Porque o nosso cérebro ele vai impedir que a gente faça alguma coisa que a gente tem medo, está inseguro, que diz que não consegue, ou algo que a gente já tentou tantas vezes e não deu certo. Então, o cérebro, para evitar a dor, ele nos sabota para que a gente não faça isso. Falamos muito sobre o papel das emoções. Eu sempre digo que a emoção, ela é a senhora que comanda a nossa vida, ela é o carro-chefe da nossa vida, e nós vamos ver hoje o quanto que as emoções é importante, até mesmo no momento da oração. Que eu digo que o maior erro que nós cometemos é deixar o humano do ser humano fora de quando nós vamos rezar. Esse é o maior erro que nós cometemos. Por isso que eu estou batalhando tanto, fazendo tantas coisas assim, para quero publicar, desejo muito publicar o meu livro Como eu destruí a minha vida através da oração ainda este ano. É o grande propósito assim de vida, porque ali eu explico com profundidade este livro. Parece, o título é mesmo provocativo, tá? Como eu destruí a minha vida através da oração. Então, quando a gente reza, a gente pode estar destruindo a nossa vida em vez de nos construir. Por isso que eu sempre digo e vou reafirmar hoje, a oração, ela é primeiramente para mim. Então, ela é um diálogo pessoal comigo. Então, a primeira oração, ela é para mim. Então, quem absolve tudo aquilo quando eu rezo sou eu. A minha mente, o meu subconsciente, é que sente tudo aquilo que eu estou
rezando. Então não adianta eu falar algo se eu estou sentindo totalmente o contrário. Lembre-se, a linguagem do nosso inconsciente é totalmente emocional. E Deus vê o coração. Deus sente o coração. Por que tudo isso é importante? Para que a gente possa entender que esta imagem que nós temos de Deus, esta imagem que nós temos de Deus, ela não nasceu apenas pela religião do qual nós vivemos. Não. A imagem que nós temos de Deus, ela não nasceu apenas através da religião ou dos ensinos religiosos que nós recebemos. Eu sei que muitas pessoas acreditam nisso. Eu sei que muitas pessoas acreditam que a visão, que a fé que possui, a visão que tem de Deus, foi formada unicamente, exclusivamente pela religião do qual cresceu, ou a falta dela. Mas isto não é tão verdade assim. Vamos lá, para que a gente consiga entender este princípio. Vamos voltar ao primeiro e mais importante princípio do qual nós viemos conversando até aqui. Nós, enquanto criança, nós só vamos conseguir entender, compreender, ter consciência depois da razão. Isso significa depois dos 3 anos, 4, de forma mais concretizada, aos 7. Antes disso, nós não compreendemos de forma racionalmente. Nós apenas sentimos. A criança, ela absorve o seu conhecimento sentindo. E tudo aquilo que ela sente, para ela, é verdade. Antes de termos uma imagem de Deus, nós aprendemos quem Ele é. Aprendemos. Então, significa que nós não nascemos com uma imagem de Deus. Nós criamos a imagem de Deus diante da imagem que nós construímos de nós. Então, a criança, primeiro, antes de ter a imagem que ela tem de Deus, ela cria, primeiramente, a imagem que ela tem dela. Antes de ter a imagem de Deus, a criança passa a ter a imagem dela, a sua autoimagem. E como nós vimos, mediante a tudo aquilo que nós vivemos até então, sendo influenciada pelos cuidados que nós recebemos, mas acima de tudo pelo ambiente que nós vivemos. Lembra que eu falava ontem? Por mais que a pessoa diga, meu pai era amoroso comigo, a minha mãe era amorosa comigo, mas se o ambiente do qual nós vivemos era um ambiente tóxico, a criança absorve a insegurança, a instabilidade também do ambiente, mesmo que ela tenha recebido amor, carinho do pai, da mãe, isoladamente. Então, antes de conhecer Deus, ela sente se é amada, se é rejeitada, se o ambiente é seguro ou não. E nós estamos falando de algo humano. Humano, precisamos de entender a humanidade do ser humano para a gente entender Deus. Então,
antes dela conhecer alguns princípios bíblicos, ela conhece sentindo o pai, a mãe, o ambiente. Antes de aprender qualquer coisa sobre amor, sobre graça, ela aprende sobre ser acolhido, amado ou rejeitado. Antes de ouvir sobre o perdão, ela experimenta, ela sente aprovação ou rejeição. Ou seja, a nossa primeira experiência com o sagrado acontece através das relações humanas que nós recebemos nesta fase. Lembro e repito uma frase de uma formação de catequista uma vez que eu ouvi. Ele orientando os catequistas de primeira Eucaristia. Cuidado ao falar de um Deus de amor numa turma de catequese, porque se nesta turma tiver uma criança que não experimentou um ambiente e amor em forma de manifestação humana, esta criança vai ter dificuldade de entender que Deus é amor. Porque se Deus é amor, como que pode permitir que alguém sofra? Como pode permitir injustiça? Como pode permitir que eu sofri abuso, que eu passei fome, que eu fui violentado, que eu... Como que pode? Ele não pode tudo? Então só vai criar muitas dúvidas em relação a Deus. E sem dúvida, a educação religiosa ela tem uma grande influência, importância, sim. As palavras que nós ouvimos em casa do pai e da mãe, as práticas religiosas que nós recebemos, os ensinamentos que nós recebemos depois na catequese, a maneira como nós somos apresentados para Deus e que Deus foi apresentado para nós, vai deixando estas marcas profundas, das quais nós vamos construindo a nossa imagem de Deus. Hoje, hoje nós temos diversos estudos, pesquisas dentro da psicologia de várias áreas, até mesmo da espiritualidade, que, que mostram que existe algo muito mais poderoso nas nossas primeiras experiências emocionais e que elas vão criando a nossa relação com o divino. Porque nós não nascemos sabendo sobre Deus, nós aprendemos sobre eles. Nossas primeiras consciências que nós temos é de nós, ela é totalmente humana, egocêntrica, voltada para nós. Então, nós começamos a lembrar das memórias que nós vivemos, começamos a construir a nossa história. É como se a nossa dimensão divina, a nossa dimensão espiritual, ela não existisse lá no começo para nós. Então, quando nós estamos ali com 3, 4 anos, é como se a nossa dimensão religiosa ela não existisse, a nossa dimensão espiritual não existisse. Então, depois nós começamos a entender o conceito de Deus. Aprendemos que existe um ser chamado Deus. Só que ali, até ali, nós somos totalmente humanos. Então, nós aprendemos sobre Deus, mas até ali nós vivenciamos totalmente a nossa humanidade. Nós somos totalmente egocêntricos. Nós somos focados a nós. Nós olhamos para nós sofremos, então nós focamos na nossa dor. Vamos entender algo aqui profundo.
quando houve a fecundação do espermatozoide do óvulo que regionou, criou nós, ali nós começamos a nossa vida neste mundo, começamos a nossa história humana, começamos a formar a nossa dimensão física, biológica, a nossa dimensão emocional, a nossa dimensão psicológica. Então, começamos a formar a nossa dimensão humana, e ali é puramente físico, biológico e emocional, psicológico. Depois dos 3, 4 anos, 5 anos, quando nós começamos a entender que nós começamos a criar uma imagem de Deus. A criança não lembra, nós não lembramos nada da nossa dimensão espiritual, apenas as memórias que formamos e que fomos construindo através de tudo aquilo que nós vivemos. Então, nós focamos nas memórias construídas, nós não temos consciência da nossa dimensão espiritual. É como se ela não existisse até então. Então, a visão que temos de Deus, ela é uma visão construída. E no começo aprendemos a ter uma ideia, um conceito de Deus, formamos uma crença, um conhecimento, aí sim, influenciado pela religião que nós tivemos ou pela falta dela. A ideia que aprendemos de Deus, aprendemos ouvindo sobre Deus, mas essa ideia ela está vinculada com tudo aquilo que nós vivemos com os nossos pais. Por quê? Porque os pais são as primeiras representações de autoridade que a criança tem. Então, nós começamos a ver Deus pelos nossos pais. Quem é a pessoa mais poderosa para uma criança? O pai. Quem é o super-homem dela? Pai. Os pais. Então, durante os nossos primeiros anos de vida, a criança depende completamente dos seus cuidadores. E são eles que representam segurança, proteção, amor, alimento, cuidado, o bem-estar e também apresentam autoridade. Na mente infantil, essa figura possui um poder quase absoluto para a criança. E nessa fase, a criança se vê parte do todo. Então ela sente amada, desejada ou protegida ou desprotegida e não amada. E é justamente isso que muitos estudiosos afirmam que a imagem de Deus começa a ser construída muito antes do ensino religioso. Se a criança cresce sendo com o sentimento de ser acolhida, amada, protegida, ela terá muito mais facilidade de saber uma experiência de Deus, de amor, de Deus próximo, de Deus misericordioso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Lembramos que a criança também capta as informações do ambiente. Mesmo que receba ali carinho do pai e da mãe, se o ambiente for ruim, ela vai absorver isso para ela. Mas quando cresce em um ambiente assim marcado por rejeição, por medo, por crítica, por violência, ela vai criar uma imagem negativa, uma percepção totalmente negativa de Deus. E sem perceber, ela passa a acreditar que Deus também age da mesma maneira que os pais agem. Porque os pais para a criança são a maior autoridade. E aqui, deixa eu falar de um conceito muito profundo dentro da neurociência, chamado de neurônio espelho. O neurônio espelho é que faz você chorar
quando você vê uma pessoa chorando, que faz você abrir a boca quando uma pessoa abre a boca. Então, isso se chama neurônio espelho, que são essas células cerebrais que são essenciais para o desenvolvimento nosso, pois permite que nós começamos a aprender por imitação e desenvolver empatia com as pessoas. Então, nós aprendemos vendo os outros. Isso se chama neurônio espelho. E a criança aprende vendo o papai e a mamãe. O pai e a mãe são o espelho dos filhos. Como eu costumo dizer, os filhos são reflexo dos pais. Aquela frase que eu amo tanto de ver e os pais odeiam de ouvir. Os defeitos dos filhos é um reflexo dos defeitos dos pais. Quer que eu repita? Os defeitos dos filhos é um reflexo dos defeitos dos pais. Então os filhos, eles vão olhando para o pai e aprendem sem falar nada. O pai não precisa falar nada, a mãe não precisa falar nada. Mas a criança vendo, sentindo, ela aprende todos os comportamentos do pai e da mãe. Isso se chama neurônio espelho. Então, a gente vai construindo a nossa identidade emocional olhando aquilo que o papai e a mamãe fizeram. E isso vai ficando, estas memórias são memórias que ficam alojadas em nós. São memórias sensoriais. São aquelas memórias que vão fazer parte dos 60, 70 mil pensamentos diários que nós temos e não conseguimos ver. Então, os filhos, eles seguem os passos dos pais, mais do que ouvem. Então, os filhos aprendem muito mais vendo o pai do que ouvindo os pais. Por isso que muitas vezes o testemunho do comportamento dos pais fala muito mais do que aquilo que eles falam. Porque vamos voltar para o ambiente tóxico. Por mais que a criança goste de algum momento receber carinho do pai e da mãe, mas se ela ver o ambiente tóxico ruim entre o pai e a mãe, ela vai se sentir desconfortável, mesmo que de vez em quando o pai dá algum mimo para a criança. Isso não vai mudar a forma que a criança começa a construir a imagem do pai e da mãe. Mesmo que depois a pessoa negue, mesmo que depois, aos 13, 14 anos, a gente não recorda mais disso, mas destas memórias ficaram. E é em cima destas memórias que a criança interior começa a construir a sua vida. Então, a criança interior, a nossa criança interior, ela começa a gravar todas estas memórias, muito mais do que palavras. Então, nós captamos sentindo nessa idade. Então, somente entendendo novamente, somente depois da idade da razão, é que nós começamos a entender, compreender conceitos religiosos. Entendendo essa compreensão, não acontece então num terreno neutro. Não acontece. Então, o conceito religioso de que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus a graça de Deus nos salva, tudo isso vai ser confrontado com aquilo que nós temos humanamente dentro de nós. Então, toda esta compreensão sobre Deus não acontece num terreno neutro. Lembre-se, nós não nascemos uma folha de papel em branco.
Nós viemos carregados de informações. Então, depois, a gente tenta colocar os conceitos de Deus dentro da criança. Talvez a gente entenda que a criança aos 7 anos, ela não tem nada dentro dela. Tem, ela tem as suas memórias. E nós nunca perguntamos para uma criança de 7 anos como que ela está. Não buscamos entender as dores da criança. Não buscamos entender o que que a criança, como a criança vê o pai, vê a mãe, como a criança. Não buscamos isso. Apenas queremos fazer com que a criança entenda que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus atende às nossas orações, só que ela vive num ambiente totalmente contrário. Então aqui nós estamos em algo, num paradoxo, porque querer empurrar para uma criança de 7 anos que passou fome, frio, que foi, por exemplo, foi violentada, abusada, que foi como dizer aqui que Deus é amor, sem levar em consideração a dor da criança. Então, vai ser difícil para a criança enxergar Deus como um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ela vai querer se distanciar de Deus, porque ela vai se perguntar: poxa, se Deus é amor, por que ele deixou eu passar por isso? Agora, se essa criança, além de tudo, ela começou a ouvir frase: olha, Deus castiga, Deus não gosta de criança mal criada. Toda criança mal criada, Deus castiga, Deus pune. Olha, estas frases, elas não são educativas, elas são destrutivas. São frases que eu digo assim, que deveria ser proibido falar para uma criança. E eu posso falar disso abertamente porque eu sou vítima disto. Eu posso falar isso com autoridade. Eu falo isso com autoridade, porque eu vivi isso. Então eu criei fobia de Deus, medo de Deus ao extremo. O Deus que eu criei, a imagem de Deus que eu criei, era um pai carrasco, talvez pior do que o pai que eu tive em terra. Era a visão que eu tinha de Deus. Como meu pai, eu também via Deus. Então, quando eu me conectei com essa teoria eu me vi inteiramente ali. Então, quando nós passamos a enxergar Deus com um filtro que nós enxergamos a nós mesmos e os nossos pais e o ambiente que nós vivemos, então, se eu tenho uma visão negativa de mim, uma percepção negativa de mim, eu também vou ter uma visão negativa de Deus. Então, nós estamos falando aqui daquela idade de 7 aos 9 anos, quando nós estamos buscando justificar o porquê eu passei por tudo aquilo que eu sofri na infância. Todos nós fizemos isso. Não, não é só o José. Todos nós, toda criança faz isso. Então ela vai começar a justificar tudo aquilo que ela já entende sobre ela. E por que Deus me permitiu saber isso? Porque eu não sou bom. Porque eu sou ruim. Porque eu sou mau. Então eu mereço castigo. Eu mereço ser punido. Por quê? Porque eu sou mau. Então é importante que a gente entenda, quando você escuta uma palestra, uma pregação, você pode ter 50 pessoas. Todas as pessoas vão ouvir esta pregação de uma forma diferente. Uma vai sentir esperança, outra vai sentir culpa, outra vai sentir medo, outra vai se sentir desconforto, outra vai sentir confiança, outra vai sentir remorso. Não é porque Deus seja diferente,
É porque cada um de nós construímos uma imagem, uma identidade em cima da nossa história emocional. E cada uma dessas imagens construídas influencia a nossa visão e percepção que nós temos de Deus. Então, as memórias construídas na infância, elas se tornam a base da nossa fé, da nossa espiritualidade. E é em cima daqui que nós construímos a nossa identidade religiosa. Não é em cima daquilo que nós ouvimos. Pode até ter influência. É claro que eu ouvi muito dizendo, olha, Deus castiga, menino mau, Deus castiga, Deus pune, Deus isso. Eu cheguei na adolescência, um medo de dor, um medo de Deus muito grande. E aí a gente tem um problema ferrenho, quando o amor de Deus vira medo, pavor, vira fobia. Então, quando o amor é substituído pelo medo. Então, em vez de ver um Deus que é amor, um Deus que perdoa, um Pai amoroso, carinhoso, que é capaz de olhar para a minha fraqueza humana, que é capaz de olhar para a minha fragilidade humana, a gente tem tremor de se aproximar de Deus porque eu pequei, porque eu vou ser julgado, eu vou ser condenado. É como se Deus olhasse para mim e me detonasse. Só que esse medo, ele é horrível. Infelizmente, eu sou uma dessas pessoas. Eu, como muitas pessoas cresceram ouvindo frases como Deus castiga, Deus está bravo com você, se você errar, o Papai do Céu vai punir, Deus não ouve pessoa má, Deus não ouve pessoa mal criada. E quando essas memórias se tornam crenças, unindo com a nossa dor da infância, então estas máscaras, elas passam a nos construir de forma poderosa, formando uma crença distorcida da autoimagem de Deus. Porque estas máscaras da infância de dor, elas vão sendo reforçadas com a imagem de Deus. E como a gente vai acreditando que Deus permite tudo, Deus sabe tudo, então qual é a conclusão que nós temos? Se eu passei por isso, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque eu mereço. Então, se eu mereço, é porque eu sou mau. Fala para uma pessoa que passou dificuldade na infância, ela vai dizer. Então, é muito dolorido. É triste e dolorido. Então, nós passamos a acreditar que nós precisamos agradar a Deus. E olha o poder da oração aqui. Quantas vezes a gente acreditou que eu preciso rezar para agradar a Deus? E o mais interessante aqui é como eu vou rezar. Eu preciso ser perfeito na oração. Então a gente foca no ritualismo. Então eu preciso saber de cor todas as orações. Desde o Pai Nosso, Ave Maria, eu não posso falhar em nenhuma palavra, porque se eu falar uma palavra errada, Deus vai me castigar, Deus não vai me ouvir, então eu preciso ser perfeito, porque eu preciso agradar a Deus. Então eu preciso ser bom, eu preciso mostrar para Deus que eu sou bom, porque eu mereço ganhar aquilo que eu peço. Isso é horrível. Humanamente falando, é uma dor dos quintos dos infernos, porque a pessoa está se autodestruindo no momento sagrado da oração. Porque aqui ela está focada inteiramente na dor. Na dor. Qual dor? Medo, insegurança, culpa, o medo de não agradar a Deus, medo de não ser ouvido. Então ela vai criar
esse mecanismo de oração como um ritual para agradar a Deus, como é uma forma de eh, apaziguar a ira de Deus contra mim. Isso eu não creio na ira de Deus, eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor e na misericórdia de Deus. Para todos aqueles que voltam para Ele com o coração, Deus sempre vai ter amor. Deus não tem ira. Deus, não, eu não consigo. Deus, o Deus que eu creio é um Deus de amor e de misericórdia. Não é um Deus que castiga, não é um Deus que pune, não é um Deus de amor e misericórdia que cura, que salva, que acolhe. Então, esta autoimagem que nós vamos criando de nós, ela vai influenciando a autoimagem que Deus tem de nós, a autoimagem que nós temos de Deus. E o pior é que nós passamos a acreditar que Deus passa a nos ver como nós nos vimos. Então, lembra que a criança, quando ela está ali dos 7, 8 anos, ela imagina, acredita que todos passam a entender, a vê-la como ela se vê. Então, nós passamos também a acreditar que Deus nos vê como eu me vejo. Então, esta autoimagem que eu tenho de mim é como eu imagino que é a autoimagem que Deus tem de mim. Então, eu passo a transferir a minha dor para Deus. Então, se eu me vejo pecador, então eu vou ver Deus como um Deus que julga, que condena. E isso é muito horrível. E aí eu preciso rezar para apaziguar a ira de Deus. Eu preciso rezar para dizer a Deus que eu sou bom. Então eu começo a viver uma vida de oração para dizer a Deus que eu sou bom, Deus. Olha, eu estou rezando o terço todo dia, eu estou fazendo a novena todo dia. A oração, como eu costumo dizer, gente, a oração não é uma moeda de troca. Não é um toma lá da cá. Não é um ritual como fazer um pão, uma receita de bolo, que você faz, segue o rito e você vai ter aquele resultado. Não viaja na batatinha. Não viaja na batatinha. Não é assim que a oração funciona. Por quê? Porque a oração primeiro é para mim. Eu rezo comigo mesmo. Por que eu falo tanto que negar as nossas emoções no momento de rezar é o maior erro que nós cometemos? Porque você pode estar conscientemente rezando, pedindo, implorando, mas se você está internamente na dor, no sofrimento, na negatividade, com uma crença sobre você, que você não merece, que você não é amada, que você não merece, que você merece ser punido, você não. É isso que vai acontecer. A nossa oração, ela é uma linguagem primeira conosco mesmo. Porque eu falo tanto sobre a importância do diálogo interno. A oração é um momento de diálogo interno, aonde que eu preciso estar por inteiro. Eu preciso estar inteiro emocionalmente. Se eu estou destruído, eu vou estar ali destruído. Eu preciso me apresentar para Deus do jeito que eu estou, Deus ver o coração, porque não adianta eu querer colocar água limpa num copo cheio de lama. Não dá. A força da oração não é a quantidade de rito que eu faço, mas a qualidade do rito que eu exerço. Agora, se você reza para ter algo, eu já digo que já está errado também. A oração não deve ser uma forma de pediche. A oração deve me levar a uma comunhão profunda com Deus. A oração é um diálogo que deve me aproximar de Deus, uma conexão profunda com Deus, saber a experiência de Deus. Agora,
quantas pessoas que estão rezando que realmente estão em comunhão com Deus? Pronto, falei demais, né? Quantas pessoas que realmente estão rezando estão em comunhão com Deus? Agora, você não vai estar em comunhão com Deus se você não estiver em comunhão com você mesmo. A comunhão com Deus passa pela comunhão comigo mesmo. E a comunhão comigo é a comunhão que eu tenho com a minha imagem de Deus. Então, esta imagem, ela é muito profunda. Entender este princípio. Eu preciso entender isto. Então eu preciso entender que não é Deus que está distante de mim. Não é Deus que não me ouve. Eu não me ouço. Então você pode ficar 50 dias falando racionalmente. Se esta palavra não se tornar carne, não, não vai. Todo desejo ele deve se tornar carne. Ele deve se tornar sentimento. Lembre-se, a primeira oração ela é comigo mesmo. Eu vou falar isso sempre. E estou aqui pensando em escrever um livro só sobre isso. Apesar que eu tenho um livro sobre o poder da oração. Eu falo um pouco sobre isso. Mas de dizer que a oração, ela é um diálogo primeiro comigo mesmo. Ela não é o ritualismo. O ritual pelo ritual, meu filho, é palavra jogada ao vento. Desculpe dizer, é melhor fazer do que não fazer. Porque, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, continue fazendo. Mas é importante que você comece a olhar para aquilo que está dentro de você, aquilo que você está sentindo dentro de você. Porque Deus quer falar conosco. Deus vem ao encontro de quem? Da nossa humanidade. Deus veio ao encontro da nossa humanidade para resgatar a nossa humanidade. Jesus se fez carne para quê? Para resgatar a nossa humanidade. E o que era a nossa humanidade? O que é a humanidade do ser humano? Não é a alma. Não é minha alma que é a minha humanidade. A minha humanidade é a minha dimensão física, biológica, a minha dimensão emocional, a minha psique. É aquilo que eu estou vivendo aqui neste mundo. Essa é minha humanidade. E a minha alma está aqui, só que a alma, coitada, ela grita, ela esperneia, ela quer saber com que a gente se desperte. Desperta, minha alma, Senhor, desperta. Só que a gente fica trancado naquilo que nós falamos na nossa humanidade ferida. E o ego aqui, ele vai ser campeão em querer saber com que eu não me conecto com a minha humanidade ferida. Então, rezar é você ir ao encontro de Deus. Fazer como Marta. Não, como Maria. Maria sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Os discípulos, todos os discípulos entenderam Jesus? Não. Se nem eles que tiveram com o Senhor conseguiram compreender o mistério da cruz, imagine nós. Então nós também precisamos passar por este processo. Por isso que eu digo que Jesus ele veio revelar algo muito lindo e maravilhoso. Jesus ele veio revelar o rosto amoroso do Pai. Jesus ele veio revelar o rosto de um Deus que é amor, de um Deus que é misericórdia. Jesus ele veio revelar o Pai, um Pai que é amor, um Pai que cura, um Pai que acolhe, um Pai que não julga, um Pai que não condena, um Pai que quer que a gente se aproxime dele como a gente está, para que ele possa nos ajudar a curar. Mas ele não vai curar, ele nos ajuda a curar.
E este rosto amoroso de Deus, do qual Jesus veio nos ensinar, ele é maravilhoso, porque Jesus ensina chamar Deus de Pai. Agora, como que uma criança como eu, que não teve uma experiência profunda de pai, consegue ver Deus como pai? Não consegue, tá? Por quê? Porque a imagem é distorcida. Mas Jesus, ele veio revelar o rosto amoroso do Pai. Ele veio revelar Deus como Pai nosso. Eu amo o capítulo 6 de Mateus. Eu acho que eu já devo ter lido, relido, tem quase ele de cor na minha cabeça. Porque Jesus ele fala, quando você quer se encontrar com Deus, entre no seu quarto, feche a porta e no silêncio converse com teu pai. Você tem coragem de ficar em silêncio consigo mesmo? Porque eu vou fazer uma interpretação aqui minha, você pode concordar ou não. Quando Jesus fala, entre no seu quarto, eu interpreto que é entrar para a nossa caverna existencial. Entrar para aquilo que é mais sagrado do que nós. É a capacidade que eu tenho de sair do mundo racional, mundo real, vamos dizer assim, sair, fechar, me silenciar, me desligar de tudo aquilo que está acontecendo à minha volta, para entrar naquilo que é mais sagrado nosso, no sagrado do nosso sagrado. O que que é o mais sagrado do ser humano? A mente. Qual é o nosso local mais sagrado que existe? A mente. A nossa mente é tão nossa que ninguém entra nela. Ninguém tem o poder de entrar na nossa mente, apenas nós. Então, quando Jesus fala, quando você rezar, se desligue do mundo externo, entre no seu quarto e no silêncio converse com o Pai. Converse com Deus. Só que aqui, quando a gente começa a silenciar, a gente começa a ouvir as nossas vozes. A gente começa a ouvir a dor da criança ferida. Então a gente começa a ouvir aquilo que está machucado em nós. É por isso que dentro do método da cura da criança interior, eu coloquei um grande desafio para mim, que é trabalhar o tripé do ser humano, a dimensão física, humana, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Buscar saber uma conexão, uma reflexão entre aquilo que é humano, emocional e espiritual, unindo ciência, psicologia e teologia e fé. Eu sei que é um grande desafio, porque são três áreas diferentes de ver e entender o ser humano. São totalmente três áreas. As três têm uma antropologia ou várias antropologias, mas eu tenho este desafio, porque integrar o ser humano é integrar a nossa humanidade. É a capacidade que eu tenho de encontrar todas estas memórias de dor, esta criança interior, entender que quando eu escondi a minha dor, eu também aprisionei a minha essência, a minha dimensão espiritual, que a nossa dimensão espiritual não começa na concepção. Eu sou desta visão cristocêntrica, dentro da concepção da própria Madre Mãe Igreja.
Quando nós nascemos, a nossa alma se conecta com aquilo que é humano. Mas até os 7 anos, 6 anos, 3 anos, nós não temos conhecimento da nossa alma. Só depois nós vamos entender que temos uma dimensão que nunca irá se acabar. Nós chamamos alma, centelha divina, é, energia vital, chame como nós queremos chamar. Mas esta dimensão, ela não começa na concepção, ela vem do coração amoroso de Deus. Esta centelha divina, o sopro divino que está em nós, ela foi aprisionada nas nossas dores. Por quê? Porque lembre que até os 7 anos nós somos totalmente voltados para a nossa humanidade, para a nossa dor. A única memória que aqui nós temos é a memória de todas as memórias que nós sentimos. Nós não temos conhecimento desta dimensão emocional, só que ela está em nós, mas nós não temos conhecimento. E por isso que trabalhar a cura da criança interior é trabalhar a liberação desta parte, que metaforicamente eu chamo o nosso herói interior, a força que habita em nós. Quem já trabalhou comigo, lembra que eu sempre falava, se todos nós soubéssemos a força, o poder que nós temos dentro de nós deixaríamos de ser uma mera Maria Fumaça e nos tornaria um trem-bala. Então, dentro do método da cura da criança interior, nós temos essas 3 dimensões. Primeiro passo, entender a mente, inteligência emocional. Entender que eu tenho o poder de controlar a minha mente. Eu penso, e pensar nos dá o poder de controlar a mente. Eu tenho esta dimensão. Segundo passo, ajudar a despertar esta força interior, a força que habita em nós, que é esta força interna, ela é a nossa centelha divina, a nossa força, aquilo que nos conecta diretamente com Deus. Para quê? Para que eu possa, então, voltar a sonhar, voltar a desejar, voltar a entender que eu posso continuar a minha vida e que eu tenho o direito de continuar a sonhar. Então, eu busco saber esta conexão dessas 3 dimensões. Eu sei que é um grande desafio. E dentro do método da cura da criança interior, no livro do arquétipo da criança interior, eu busco então desenhar claramente essas 3 dimensões, porque eu entendo o ser humano como uma totalidade. E negar essa totalidade do ser humano é negar as nossas partes. E nós não podemos negar, nós temos que integrar, unificar, para que eu possa entender que eu tenho um corpo físico, eu tenho uma biologia, eu tenho uma parte minha que é automática, autônoma, não depende do eu racional, mas eu tenho uma mente, eu tenho uma psique, e a minha mente e a minha psique tem uma parte que é racional, tem uma parte que é totalmente emocional, autônoma. Eu não posso fugir disso. Mas eu também tenho uma parte espiritual, uma dimensão espiritual. Então, eu não posso negar nenhuma destas 3 dimensões em nós. Por isso que eu vejo a importância da gente entender a totalidade do ser humano, entender o quanto que é importante a gente entender o nosso corpo físico, a nossa biologia, entender a nossa mente, a nossa psique, entender a nossa alma, entender a nossa dimensão espiritual, para que eu possa entender a totalidade de quem eu sou. Eu sou um humano espiritual. Então eu sou uma parte espiritual, como eu sou uma parte humana, eu também sou uma parte emocional. E essa totalidade forma cada um de nós, quem nós somos hoje. Espero ter ajudado nesta reflexão. Se você quer entender um pouco mais com profundidade sobre isso, eu abordo isso daqui neste livro. O Deus que eu creio é um Deus de amor e de misericórdia.
Então eu posso falar disso com autoridade. Por quê? Porque eu senti isso. Eu tive medo de Deus, eu tinha fobia de Deus, eu tinha pavor de Deus. A minha imagem de Deus era horrível, horrível. E como filho sentir isso, hoje não. Hoje eu me sinto um filho amado de Deus, sem dúvida, sem dúvida. Hoje eh, o meu sentimento com Deus é sempre o mesmo sentimento que eu tive de Maria, que é aquela mãe amorosa, carinhosa, que me pegava no colo, que me amava, essa presença da mãe. Então Maria sempre foi muito forte a sua presença na minha vida. Se você crê ou não crê, eu estou falando da minha experiência de vida. Não estou pedindo para você acreditar ou não acreditar, mas honre e respeite a minha história, como eu honro e respeito a tua história, porque eu vivi isso na pele. Eu senti isso na pele. E quantas vezes eu me peguei chorando, como diz uma música de Tonico e Tinoco, Cabelo de Trança, que fala que aquela moça que se tornou órfã e ficou abandonado numa taperinha de Nossa Senhora. E quantas vezes eu me vi assim. Eu lembro que esta música o pai cantava muito. E eu falo dela lá no último capítulo desse livro. Eu vou apresentando este Deus de amor, esse Deus de misericórdia, de uma forma muito simples. Então, se você queira adquirir este livro, entre em contato comigo, no qual eu terei a maior alegria de enviar para você. E caso você também queira enviar para outra pessoa, então só falar. E querer que eu autógrafo, eu também terei alegria de fazer esta autografar para você. Então é uma forma da gente aí estar trabalhando toda esta realidade sobre nós. Demais, eu agradeço a cada um de vocês que está aqui pelo Instagram, você que está no Facebook, você que vai me acompanhar na aqui pelo canal do Instituto Conect, gratidão. Eu quero novamente agradecer a todos vocês que estão curtindo, que estão comentando, que estão compartilhando. Peço a você, continue, está sendo maravilhoso. Eu não estou conseguindo responder todos, alguns eu vou lá, cumprimento, dou um oi, mas continue. Isso está sendo muito relevante porque está aumentando o número de pessoas que estão tendo contato com este conteúdo. Então eu quero agradecer a você. Por isso, gratidão. Continue curtindo, comentando e compartilhando. E se você não me segue no Instagram, me siga. Se você não é inscrito na página do Instituto Connect, se inscreva para receber sempre mais conteúdo. Gratidão, gratidão, gratidão. Até amanhã, aonde que nós vamos falar sobre o autoconhecimento. O primeiro passo para a gente começar a entrar na nossa caverna existencial. Então, amanhã estaremos falando sobre este primeiro passo para entrar na nossa caverna existencial. Gratidão, um grande abraço e até amanhã.